Bom dia, bom dia, bom dia. Dia 20 de 4 de 2024, 8 horas e 10 minutos. Começamos nossa gravação aqui, nossa terceira aula, segundo encontro, porém, terceira aula de prática de mecânica dos solos, a nova grade de mecânica dos solos. Prática essa que compreende os cursos de engenharia civil e a arquitetura. Antes de eu começar, eu quero dar um recado aqui, deixar gravado, né? Eu já estava falando antes da gravação, e vou voltar. Estava falando com o Thiago e com a Luciana. Atenção, as chamadas da aula passada, já a presença e falta na aula passada, nas duas aulas passadas do dia 6 de abril já foram lançadas. Se você estava na aula e recebeu falta, o motivo é um só. Você não deve ter entrado com o seu e-mail pessoal. Nem o seu e-mail @edu.nilb.br, que a maioria de vocês não devem ter criado, e aí fica um aconselhamento, não tem uma obrigação aqui, criem, utilizem esse e-mail da Gmail, o espaço é grande, vocês conseguem fazer uma série de coisas, e daqui até o final do curso vocês vão ter só comigo mais umas 2, 3 práticas, fora com os outros professores. E quando vocês entram com o e-mail da Unilb, facilita a vida de vocês e a nossa. Então, foi um toque. Agora, o motivo da falta é porque provavelmente vocês não entraram com e-mail pessoal, tá? Então, o Thiago, por exemplo, está enviando para nós no chat aqui o e-mail, provável e-mail que ele entrou na aula passada. Me chama pelo e-mail, quem não teve presença, quem tomou falta, que está aqui e que tomou falta nas 2 primeiras aulas, me fala o e-mail que entrou e aí eu consigo verificar lá, tá? Bom, o Thiago já está registrado. O Caio falou aqui comigo, eu entrei com o meu do curso mesmo. Ótimo, ótimo. Mas ele fala que ficou com falta nas 2 aulas passadas. Você tem certeza que você entrou pelo seu aplicativo, pelo seu telefone, ou pelo seu computador pessoal, e com a sua conta, Caio? Engraçado. Escreve só Molinar 12. Tá, sim, certeza absoluta. Enquanto eu passo a prática para vocês, eu olho, tá? Deixa aí, foi bom você ter colocado aí. Na hora que eu estiver apresentando o vídeo para vocês, eu vou lá olhar. E tarará. Mais alguém, gente? Ó, o Caio se manifestou e o Thiago se manifestou. Se tiver mais alguém, escreve para mim, hein? O Jonathan fala que na aula passada não conseguiu entrar com o e-mail do Newbie. E nem hoje. Teve que criar uma conta? Estranho. O que a gente usa o Meet, a gente usa justamente o Meet, não outras ferramentas, porque o Nilb tem convênio com o Google, né? O Nilb paga isso daqui para a gente poder gravar, para a gente poder ter aula ilimitada. Se eu quiser ficar aqui 25 horas com você, a gente fica. A gente paga essa plataforma. A gente é o Nilb. Paga essa plataforma. Até mandou mensagem para mim. Poxa, João, você fala tira dúvidas? É porque eu respondo, eu mostro minha tela, eu respondo tanta gente por dia que eu não lembro, você me desculpe. E eu te respondi essa mensagem, eu não cheguei nem a responder ainda, não deu tempo. Ah, não chegou na mensagem ainda, nem chegou em mim. Então eu não abri ela, tá? Vamos olhar isso também, ok? Vamos olhar. Final dessa aula aqui eu paro um pouquinho mais cedo, antes de passar para outra, e vocês fiquem, tá? Jonathan, Caio, Tiago, se eu não conseguir resolver, vocês fiquem até o final da aula aí, e que aí eu divido minha tela com vocês e mostro os relatórios que saíram aqui, e a gente discute isso, tá bom? Então, beleza. Mais alguém, ao final da aula, é só me chamar aí que eu já sei da situação. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós temos que continuar, prosseguir nas nossas atividades práticas, e dentro dessas atividades práticas, uma das, assim, que tem suma importância e vai de encontro. Eu acho que a grande maioria de vocês devem estar matriculados ao mesmo tempo, concomitantemente à prática, devem estar matriculados na teórica também, né?
E aí vocês viram que eu fiz alguns vídeos lá da Uniub, né? Alguns vídeos não, fiz algumas aulas com transmissão pelo YouTube, né? A primeira aula falando sobre os índices físicos, a segunda aula falando sobre pressão, sobre as camadas, né? E combinei aí uma terceira aula daqui a 2 semanas, que é um aulão pré-prova, né? Quem estava lá, teve uma pessoa que me pediu, não me lembro mais quem que é, mas me pediu fazer uma revisão lá, uma resolução de exercícios. Então, só para chamar a atenção lá, beleza, Mário, depois nós vamos olhar. Eu chamei a atenção aqui, o que eu falei lá. E um dos índices que quem resolveu o exercício, quem acompanhou as aulas teóricas, um dos índices físicos, assim, o índice físico mais utilizado em outras correlações é sempre o teor de umidade. Se você quer saber como o solo vai se comportar lá na frente, recalcando ou não é o teor de umidade, se você quer saber como é que vai ser a compactação do solo, é o teor de umidade, se você quer saber, aí vamos mudar de área, não é engenharia civil mais não, se você quer saber qual que é a capacidade desse solo orgânica de plantio, de espaço, de aeração, tem a ver com a saturação, que tem a ver com o teor de umidade. Então, assim, 90% dos índices físicos partem, você precisa ter conhecimento de um cara chamado teor de umidade, certo? Então, sem mais delongas, a nossa primeira prática é a determinação do teor de umidade. Aquele que você pega no livro, e está lá no exercício, um solo com um teor de umidade igual a tanto, um solo com um teor de umidade igual a tanto. Ou então, eu tentei simular, né? Ok? Eu tentei simular em alguns exercícios o laboratório, né? O que acontece no laboratório. Então, tem uns exercíciozinhos lá que eu dou a cápsula, né? Valor do peso da cápsula, com solo e água, depois vai para a estufa, depois só solo e cápsula, etc, etc. Tá? Vamos ver como é que isso funciona na prática. Após o vídeo, a gente discute novamente a respeito disso, tá? Vamos lá. Guia do Chrome. Aqui. Aqui. Olá, novamente, professor Cleverton aqui, outra vez no Laboratório de Materiais de Construção Civil e Mecânica dos Solos, para a gente fazer a nossa prática do roteiro número 5, que é a determinação do teor de umidade. Uma consideração antes de começar, de mostrar os materiais, os equipamentos. Essa prática tem o número 5, porém eu posso, no momento da aula síncrona, no momento da apresentação, não sei quando e onde ela será usada, eu recomendo que ela seja assistida antes das demais, como a segunda ou terceira prática, porque a determinação do teor de umidade faz parte da coleta de resultados das outras práticas. Então, as outras práticas dependem do teor de umidade. E vários índices físicos, a grande maioria da gama dos índices físicos dependem do teor de umidade. Como todas as outras práticas, nós coletamos solo aqui da cidade de Uberaba dentro do campus do laboratório, dentro do campus da universidade aqui em Uberaba. Só que esse solo ele é preparado, ele é peneirado, ele é seco em estufa 24 horas a 105 graus Celsius e para cada experimento, a grande maioria deles, é passado na peneira número 10, na malha de 2 milímetros. Para este experimento propriamente dito, eu quis mostrar como é que o solo se comporta no estado in natura. Nós estamos numa época chuvosa aqui na região e já chove desde ontem, mas essa amostra foi coletada, o laboratório foi começado a ser preparado para a gravação já tem 3 dias. Então, esse solo foi coletado antes da chuva, num período em que a temperatura nessa época do ano
oscila entre 25 e 28 graus. A umidade do ambiente é uma umidade em torno de 50%, tá? Nós não estamos numa época muito seca. E esse solo não foi seco em estufa. A gente apartou esse solo natural, tá? Só tiramos pedriscos, pedaços de raiz que havia aqui no meio. Só foi feita uma separação, não foi feito não foi peneirado e não foi secado. Ficou ao ar livre por 3 dias, esperando para a prática, tá? O que nós temos aqui é o solo. Nós vamos precisar de 300 gramas para fazer essa prática. Um recipiente qualquer, tá? Escolhi esse recipiente de porcelana porque o volume que ele compreende é aproximadamente o volume que eu preciso, então não tem sobras, fica mais fácil, inclusive, para filmar. Uma balança de precisão de 1/100 de grama, tá? É uma balança que serve para quase todas as práticas, só as práticas mais robustas que a gente usa outra. E, basicamente, o que nós vamos fazer? Vou colocar 300 gramas exatamente de solo em natura, vou secar, vou ver quanto vai ser a nova massa, uma vez que depois de seca ela perde umidade, né? Ela perde umidade em detrimento da caloria, e aí, com a diferença entre a massa sem água, que é depois de seca, e a massa com um teor de umidade natural, a gente consegue determinar em percentual o teor de umidade, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, vou colocar aqui minha tigelinha de porcelana. Ela tem uma massa de 215,97 gramas, 215,97 gramas. Porém, nós temos o recurso aqui de tará. Como ela não vai para o fogo, eu posso deixar esse mesmo recipiente aqui, ó, zerou, e vou considerar apenas o solo, ok? Então, eu vou começar a passar solo para cá. Na hora que estiver perto dos 300 gramas, aí eu pego uma vasilha menor para que eu não exagere no solo. Bom, agora deixa eu pegar para uma vasilhinha menor. Ó. ,300 gramas e 5/100 de grama. Então, não é esses 5/100 que vai inviabilizar a nossa prática. Agora, nós vamos fazer um corte aqui. Eu vou levar para o fogareiro esta amostra para a gente secar e depois determinar de novo a massa dela seca. Até breve. Beleza. Bom, solo ainda quente, né? Acabou de sair da frigideira, bem quente, suficiente para zerar a água. Eu estou falando, por isso que a balança está variando. Está aqui o mesmo recipiente de porcelana que nós pesamos ela aquela hora. E com muito cuidado, agora eu vou transferir o solo para esse recipiente. Lembrando uma vez que, como ela foi tarada, eu vou transferir aqui embaixo, que fica mais fácil. Lembrando uma vez que ela não foi, esse solo não foi peneirado, então eu tenho partículas mais grossas, mais finas, eu tenho, né, todo tipo de partícula de solo aqui, de areia grossa a silt. Então, eu vou ter que rapar com pincel depois. Esse processo é um processo que eu faço de maneira bem lenta, justamente por causa dos finos, para não perder muito no ar, né? Fica uma fumaça voando aqui. E a minha intenção é ter a menor perda possível para que o resultado seja o mais fidedigno possível.
Agora, olha o jeito que sobra em pó. Esse pó eu vou tirar com o pincel. Faz muita diferença? Não. Dependendo da quantidade, não. Mais uma vez, lembrando, né, que a densidade do solo é maior do que a densidade da água. A água tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. O solo entre 2,4 a 2,8 gramas por centímetro cúbico. Então, realmente há necessidade de ter um pouco de carinho aqui na hora de retirar. Pronto. Tem mais um pouquinho aqui. Pronto. Balança já está tarado, ó, menos 219. Vamos anotar então, você consegue anotar para mim, por favor? 275,85 gramas. Lembrando que o inicial era quanto? 300 gramas. Então, nós tivemos aí uma perda de 4,15, 4 não, né? 24,15 gramas. 24,15 gramas é o quê? É água. Então, se a gente dividir 24,15 gramas por 275,85 gramas, o resultado dessa divisão multiplicado por 100 é o teor de umidade. Tá certo? Beleza? Muito obrigado vocês. Esse resultado aqui, essa prática eu vou encerrar aqui. Eu não vou criar um quadro ou nada disso, porque eu repito, né? Nós tivemos aqui 300 gramas menos 275,85. Dá realmente 24,15. 24,15 gramas dividido por 275,85 gramas. Essa é a equação do teor de umidade. Tá certo? Abraço para todos. Até a próxima prática. Bom, então vocês viram aí, né? 8,75, 8,754%, tá? Deu o teor de umidade. E eu vou falar de novo, Henrique Tomás, Marco Túlio Barbosa. Vocês estão entrando na reunião, o Marco Túlio não colocou nome ao entrar na reunião, entra como desconhecido. E aí, se na hora de eu olhar o e-mail, se você não tiver com o seu e-mail, não vou conseguir determinar quem é você. A MPRO 2024 também, coloque embaixo o nome, que é Henrique Tomás, mas eu não faço chamada pelo chat. Então, é muito importante que vocês entrem pelo e-mail pessoal de vocês, porque é lá, na hora de olhar a permanência, que eu vou dar a presença ou a falta, tá? Não adianta colocar nome aqui no chat, eu não vou, tá? Ok? Não adianta aqui. Preciso do nome de vocês ao entrar, entra com o nome mesmo, não entra com conta de pessoa jurídica, de outra pessoa, entra com o nome de vocês, porque depois bate lá. Por exemplo, o Marco, que respondeu aqui. Marco Túlio Barbosa, entrou às 8 horas e 10 minutos e saiu ao meio-dia, alguma coisa. Pronto, para mim, eu já sei que ele teve todas as aulas, tá? De nada. Tiago, o seu está parecendo Tiago Camargo, sim. Agora, olhar da aula passada, se for esse o caso, é só ao final da aula, tá? Muito bem. O que vocês viram aí? Determinação teor de umidade, eu acho que não tem nada de muito complexo, não tem nada que eu precise me aprofundar demais, certo? Porque é aquele negócio. Massa da água dividido pela massa do solo seco. O Vinícius levantou a mão. Vinícius, pode falar. Professor, bom dia, turma. Bom dia. Como é que é feito esse teste de umidade no campo? Eu já ouvi falar do teste da frigideira, pega o material e fica no sol, né? Assim mesmo que faz no campo?
Não, desconheço esse da frigideira com ele no sol. Você pode usar o fogareiro, você pode usar o Speed. O Speed é parece uma panelinha assim, ó, que você coloca carbureto de potássio lá dentro, uma ampolinha de carbureto, fecha o solo, balança de maneira a estourar o carbureto explodir, ele vai formar um gás anídrico, eu não lembro qual que é o gás que forma entre o carbureto e a água contida no meio do solo. Esse gás forma uma pressão, essa panelinha tem um manômetro, parece uma panelinha de pressão mesmo. Ela tem um manômetro em cima, e esse manômetro, em função da pressão em kgf por centímetro quadrado, o próprio manômetro já faz uma transformação para você e te indica em umidade. Então, já vi muitas empresas usar o teste do Speed e o teste da frigideira, que é parecido com esse que eu fiz. Certo. Beleza. Certo? Myron. Professor, bom dia. Professor, Bom bom dia dia. a todos. Professor, tem algum teste que dá para a gente fazer similar em casa, assim, para a gente testando o teor de umidade? Faz o da frigideira, igual eu fiz agora. É o mais simples, ó. Você não depende de estufa, você não depende de carbureto, você não depende de equipamento, que mais? Ó, estufa, o speed, fogareiro. É o fogareiro, é um ensaio que você tem, assim, que você vai gastar menos tempo, com 15 minutos você faz o ensaio. Entre a parte de coletar, a parte de separar, ir para o fogo, secar e pesar, 15 minutos. E uma balancinha, essas balancinhas de dieta, essas que muita gente tem em casa, principalmente quem se preocupa com dieta, dá para você fazer. Então, não é nada demais, não. Tá? Beleza, obrigado. De nada. Eu, de curioso mesmo, apliquei essa técnica algumas vezes no plural, quando eu tinha construtora, mas não com relação ao solo, com relação à areia. Vocês vão ver em material de construção civil que na hora que a gente vai calcular o traço, você calcular lá o traço, é 1 para 4 para 6. É um saco de cimento para 17 pá de areia, para 18 pá de brita, para 3,5 lata d'água, por betonada, por exemplo. Na hora de calcular esse traço, você tem que tirar da água que você vai colocar, você tem que tirar a água que vai junto com a areia, porque se a areia está muito úmida, na hora que você mete a pá e joga ela dentro da bitoneira, você está jogando areia e água. Então, quando você quer ter um controle mais rígido, o que acontece? Você tem noção, obrigado, você tem noção de quanto de água você possui dentro da areia, e aí você desconta aquela água que que você está inserindo. Então, assim, é o método mais rápido. Inclusive, para areia, é o método do fogareiro, né? Imagina lá você, numa pequena construtora, ter que manter uma estufa é caríssima, né? Uma estufa chancelada pelo Inmetro. Ou então, o carbureto, né? Deve estar o quê? Cada cápsulazinha, além do teste do Speed, que deve estar custando uns R$ 2.000, depois eu dou um Google aqui, enquanto estiver passando o próximo vídeo, o equipamento uns R$ 2.000, cada testezinho aí você deve gastar uns 10 conto, que deve ser a ampulheta hoje. Então, eu acho que o frigideiro, assim, parece meio antigo, né, como vamos dizer assim, eu esqueci o nome o adjetivo que eu queria dar para isso, é algo, assim, não muito tecnológico, mas funciona. Essa questão funciona, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Mais alguma coisa a respeito do teor de umidade? Seja com relação a como fazer, perguntas boas, pessoas interessadas em aplicar isso na profissão de engenheiro, e é isso que nós estamos tentando fazer aqui, né? Dar argumentos, dar algum conhecimento para vocês precisarem aplicar isso na prática. Tá? O ideal é que isso saia daqui da sala de aula, se não for simplesmente uma sexta-feira perdida. Ou não, talvez vocês usem isso para prestar uma prova, passar num concurso, alguma coisa desse tipo. Mas, se não, foi somente um sábado na vida, um a menos na vida de vocês. Diga, Nilson. Nilson? Bom dia. Bom dia.
Tudo jóia, né? Bem, você? Então, tá bom demais. Estou aqui trabalhando e prestando atenção na aula. Sou, Perfeito, eu entendo. eu tô imerso nessa aula Hum, de mecânica dos solos, né? Que eu trabalho com construção civil. Você certo. falando de teor da umidade, Sim. é muito usado na compactação do solo, né? Para fazer o asfalto, essas, né, base, subbase, leito, esses trem, né? Aí, Totalmente. Você imagina uma rodovia com má compactação, ela vai ser pouco funcional, ela vai dar um afundamento de trilha, em quê? isso, Com 2, 3 meses de uso, você já está tendo que ter uma operação de recapeamento. Então, assim, não faz o menor recapeamento e retirada das camadas, né, e substituição sim, delas, que é pior ainda, né? sim. Aí eu achei bem bacana essa parte que você fala, né? Você Na, trabalha, Nilson, com rodovia? professor, eu faço de tudo nessa empresa, professor. Ontem mesmo eu fiz um içamento de uma ponte, Massa. ela tá no lugar, graças a Deus, deu tudo certinho. Graças a Deus. Ela Seu veio Roberts, pré-moldada em ponte em laje? Era só ponte em e laje. E é aí uma você ponte veio. em laje, isso. Aí eu vim para fazer esse assessoramento no içamento e Uhum. movimentação e colocar ela no lugar. Mas eu estou imersa todos os setores da engenharia, eu tô E aí lá. ela foi diretamente encaixando o berço. Diretamente você encaixou. Isso, Folga muito grande isso. dos lados? Ou você não lembra? Quanto que tinha de folga Não, depois do encaixe? não, não, não. Foi tipo pouca coisa, muito pouca coisa, É, né? porque senão fica dá aquele esbornecimento na hora que o carro passa, se a junta ficar muito grande, né? Ela tem que ser bem curta mesmo. A equipe do içamento tem que ser boa. Isso. Mas a junta de dilatação tá de acordo com o projeto e vai dar certinho. Tá Mas certo. é, mas é, eu entrei um pouco tarde, você ouviu aí, né? Mas Tem deu para problema não. acompanhar, direitinho. Tem A, a, deu problema não. a Tem próxima problema não. prática é agora às 9, um pouquinho, né? Nós vamos emendando e aí depois Tudo muda de bem. sala, senão para a gente não ficar saindo muito rápido do link, tá? Tá, beleza. Vamos lá, então. Não quero tomar seu tempo, não. De forma alguma, sempre será Muito bem-vinda a obrigado participação. pelo, pelo aprendizado, tá? Tá sendo muito útil mesmo. Não? O que eu tô Valeu, vendo obrigado. aqui, você tá me passando agora. O que eu tô vendo na prática, entendeu? Muito Fechou, bom, muito bom. fechou. Obrigado. Obrigado. Cícero, você levantou a mão? Fique à vontade. Cícero, Tá ouvindo? agora te ouço. Diga. Com relação ao teste do fogareiro, se você Hum, já passou, eu acabei não pegando. E quantos minutos deve deixar ali a frigideira no fogo lá? é O uma tempo? boa. Não tem um tempo exato, porque vai depender da umidade do solo. Se você pegar um solo aqui em Uberaba, nessa época, vai ser 3, 4 minutos, ele já aerou num fogareiro daquele grande, né? Industrial. Você viu o tamanho da boca dele, né? Correto. Que é diferente se você pegar um solo no Pantanal, ou então em Manaus, entendeu? Então não tem muito um tempo. O que você consegue ver? O aspecto dele. A textura do solo vai mudando. É muito claro vocês verem a textura mudando. Esse solo ele vai mais agregadinho, né? Porque ele tem um pouquinho de umidade. Todo solo tem um pouquinho de umidade. Você põe ele na mão, ele é mais agregado. Você vê Correto. na hora que você vai colocar na frigideira e você vai com a ferramenta que for lá, a gente usa o espátula, né? Mais fácil. Se estiver planando ele, virando ele, você vai ver ele soltar. Ele vai se soltando, ele vai ficando um pó que não agrega um com o outro. Essa é a hora que ele está seco, Tá bom, perfeito. Obrigado. certo? Nada. Infelizmente, nós não temos uma regra, porque imaginem vocês, e até, né, nós estamos numa aula acadêmica, então a pergunta de vocês é sempre importante e a resposta tudo na ciência
deveria ser o mais exato possível. Então, a gente deveria ter uma equação que nos dissesse que, para um determinado teor de umidade, por exemplo, se você acha que o solo está contido entre 10% e 15% de umidade, para uma vazão de gás do fogareiro igual a tanto, ou seja, por causa que a vazão de gás vai ser diretamente, né, proporcional à caloria, para um volume de solo igual a tantos centímetros cúbicos, você deveria ter um tempo, né? Seria uma função aí com 3 variáveis, o que eu acabei de falar, por exemplo. Estou matematicando a ideia. Mas é muito complexo, e aí fica muito mais fácil no olho mesmo. Tá? Nós não temos aí uma equação, uma norma que diga, né? Olha, vai lá, se você está com um fogareiro na boca, diâmetro de 7, sei lá se diâmetro de fogareiro é 7 centímetros, estou chutando aqui. Entenderam? Não tem isso. Mas poderia ter. Então, eu creio que eu respondi a pergunta do Rony e a pergunta do Renan, tá? Que é sobre esse tempo, nós não temos nada aí cravado, não temos uma equação para tal. Certo. O Eric. Vou mudar brevemente o assunto para tensões. Na minha cabeça, sobre tensões ainda não faz sentido a última camada ter menor tensão por conta da tensão neutra e efetiva. A diferença, quando calculamos no final, é discrepante. Estou tentando entender o que você está falando. A quantidade da amostra interfere na porcentagem ou não? Quantidade da amostra interfere na porcentagem ou não? Vamos lá. De trás para frente, depois eu vou tentar... Eric, eu já vou responder a sua pergunta. O Renan está falando sobre água aqui ainda. Se a gente pegar o conceito, não estou falando de solos, não, esquece que nós estamos na mecânica dos solos. Se a gente for lá em estatística e pegar o conceito de amostragem em estatística, quanto maior a amostragem, mais próximo da realidade você vai estar. Pesquisa eleitoral. Se você perguntar para todas as pessoas do Brasil em quem ela vai votar, você não erra. À medida que você vai tirando amostras, você faz lá pesquisa eleitoral. Aquelas pesquisas faziam com 2.500, né? Eu me lembro muito bem, eu sou muito engajado com isso. 2.200, 2.500 pessoas para uma pesquisa para o Brasil, para representar o Brasil inteiro. Mais de 200 milhões de pessoas. Não sei quantos milhões de eleitores, eu acho que chega quase a 200 milhões de eleitores. 170 milhões de eleitores. Então, por isso que se erra. E o erro ainda é pequeno. Então, agora eu quero fazer essa transposição para a mecânica dos solos. Então, sim, Renan. Quanto maior a amostra você for pegando, quanto mais pontos de amostra, quanto maior ela for, mais próximo da realidade você vai chegar. Tá? E a quantidade, eu não sei se a sua pergunta tem a ver com a questão estatística ou se tem a ver com a questão física, capacidade de evaporação do conjunto, seja ele do speed, seja ele da frigideira. O speed e a frigideira, eles têm quantidades. O speed, ele é para 30, 60 e 120 gramas só de solo. Solo úmido. Então, ele tem as quantidades, não é de qualquer jeito. Então, se você tem um volume grande de amostras no speed, você tem que repetir várias vezes esse ensaio. Na frigideira também não vai caber um volume de terra muito grande. Então, normalmente, você trabalha de 200 a 300 gramas. Entendeu? Aí depende do tamanho da sua estufa. Às vezes, aí você pode levar, são quilos no plural, né? Para dentro da estufa. Quanto maior a amostra, mais representatividade ela terá, mais perto do real. O que a gente tem que entender sobre a umidade dos solos é o seguinte. A umidade do solo, ela tem a ver com a umidade natural do solo, não com a umidade esporádica. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, um dos problemas de recalque tardio em edificações. O que é isso? Vocês vão identificar isso que eu estou falando. Você tem uma casa que já está entregue pela construtora, ou já foi construída
A casa tem 5, 6, 7 anos, nunca teve uma trinca. De repente, ela começa a dar umas trincas oblíquas, inclinadas, tá? Se você pegar com a horizontal, com o chão, ou com a laje, se você tiver no terceiro, quarto, quinto, décimo andar, sei lá, uma inclinação entre 30 e 45 graus. E essa fissura, o que está acontecendo? O que ela está falando? Ela está falando ali que teve um recalque de uma fundação. Ela está apontando para o ponto que abaixou. E o recalque é o quê? É uma função do solo, né? Então, eu voltei para a mecânica dos solos, não saí, não. E por que isso acontece muitas vezes? Você pode abrir que é batata. Se foi tardio, você pode abrir que é batata, que tem alguma tubulação vazando ali. O que aconteceu? Vazou água. Essa água, por exemplo, um esgoto, trincou um tubo de esgoto. E aí essa água está minando ali em volta, e ao longo do tempo você vai dando descarga, vai tomando banho, vai escovando os dentes, e é 1, é 2, é 3, é 6, é 7 meses, aquilo ali vai encharcando de tal maneira que aí você satura o solo em determinado momento, e aí muda, né, modifica, dá um delta E aí, modifica o índice de vazios, e o solo recalca, né? Ele há uma compactação natural. Então, medir o teor de umidade de uma amostra não aponta essas falhas, esses problemas pontuais. Por exemplo, aqui na região que eu moro, na cidade de Uberaba, é muito comum você ter um terreno com um teor de umidade, aqui sempre tem umidade, tá? Um terreno com teor de umidade X, igual esse que eu mostrei aí, ó, na aula deu 8,5%. Teor de umidade de 8,5%, só que num determinado ponto você tem um olhinho d'água, não sei se aqui em Minas a gente chama de olho d'água, um nascedourozinho, uma pequena mina, um filetinho de água, nada representativo. Não vai virar o Rio São Francisco, não. Mas naquele ponto o solo é altamente colapsível. Naquele ponto o solo é altamente colapsível. Então o solo ele pode mudar dentro do mesmo terreno, lá 400 metros quadrados, 360 metros quadrados, 500 metros quadrados. Ele pode ter um comportamento lá na frente, outro atrás. É o que acontece com um matacão, por exemplo. Você acha que você conhece o solo da sua casa, você furou a frente para fazer o muro, tá uma maravilha. Desceu o trado 2 metros, que nem uma manteiga. Você não viu nem o servente começar a suar. Aí, na hora que você vai furar do pilar intermediário, deu com 60 centímetros, o cara já não desce mais. Tá batendo com a alavanca e te chamando porque não desce. Isso acontece. Um solo, ele pode mudar de característica muito rápido num espaço, numa área muito pequena. São coisas mais pontuais. Só estou dizendo que possa acontecer. Mundo da Manu, uma nascente. Mundo da Manu, deixa eu já aproveitar para falar com você. Eu lembro de você na aula passada com esse nome, e eu te dei falta na aula, porque eu não sei quem é você. Então, tenta desconectar e conectar aí com o seu nome. Na hora que você for entrar na aula aqui, entra com o seu nome mesmo. Isso deve ser um nome de uma pessoa jurídica. Entra com o seu nome de pessoa física, por favor, tá? Você pode olhar que você está com falta, e eu tenho certeza que você estava na última aula, porque você comentou na última aula. E eu esperei chegar aqui para perguntar quem era você, tá? Agora vamos ao Eric. Ainda não vejo sentido na soma de T nas camadas, por conta da pressão neutra efetiva. A diferença quando calculamos no final é muita. Exemplo, somando todas, dá 162 kPa, menos 90 kPa, a pressão efetiva é de 72 kPa. Mas assim, Eric, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu vou te explicar agora. O que você está falando numericamente parece, mas os números sem interpretação, eles não são nada. Se você fizer uma conta e der menos 418, se você estiver falando de cálculo integral, menos 418 pode ser nada. Você integrou, você fez um caminhão de cálculo e chegou a um número nada. Agora, quando a gente interpreta,
Deixa eu abrir uma lousa interativa aqui, que eu não tenho, né? Lousa interativa de professor é o Paint. Paintbrush. Pode ligar, por favor. Tá, o Mundo da Manu, cria seu próprio e-mail aí, ou então na hora de você entrar na reunião, provavelmente pergunte seu nome a primeira vez. Põe seu nome. Eu falo na hora que entra na reunião, porque lá aparece para mim o nome de quem logou. Se vocês olharem no chat, ó, tá lá, Eric Soares, Renan Pedro Ferreira, Rony Rodrigues, esse nome vai aparecer para mim, então fica fácil de eu achar na chamada. Entendeu? Romário Celso, então tá fácil de eu achar na chamada. O e-mail pode ser até, por exemplo, do Romário, rcas@gmail. Como vai aparecer o nome dele, vai ficar fácil para eu determinar quem é quem. Ok? Abrir aqui, deixa eu dividir minha tela. Não é bobagem, mas faz todo sentido, faz todo sentido. A questão é teórica, ó. Veja aqui, veja você aqui, eu tenho camadas aqui, duas camadas de solo, vamos 3 camadas de solo aqui, pronto. Cada uma com um peso específico diferente, sei lá, 10, estou inventando, tá? 12, né? Quanto mais baixo, mais perto da rocha, a tendência a ser um solo mais pesado. 14. E aí tem água só daqui para baixo, ó. Aqui está o nível da água. É o seguinte, irmão. É aquela questão da esponja. Pensa numa esponja. Eu falei isso na última aula e repito, ó. Não tem uma explicação melhor do que essa. Imagina uma esponja porosa dentro de um recipiente de vidro sobre uma balança. Se você encher isso daqui de água, se você colocar 1 litro de água aqui, esse litro de água, o que ele vai fazer? Ele vai permear na esponja. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Só fecha o microfone para nós. Essa água vai permear. Peraí, só um segundo. Na esponja. Permeando na esponja, ele não deforma a esponja. E aí, se você pensar na lei de Hooke, tensão, existe uma correlação com deformação. Então, a tensão ela existe em função da deformação. Vixe, é assim que você determina, é assim que você dimensiona concreto, é assim que você dimensiona aço. Você determina o quanto deformou, determina qual que é o esforço que o elemento está sofrendo e vê se ele suporta. É a mesma coisa aqui. A água vai pesar na balança porque a superfície da balança metálica é rígida e o fundo da vasilha é rígido, é de vidro. Então, esse litro de água tem uma densidade de 1 quilo, aqui vai aparecer escrito 1 quilo. Só que na esponja nada aconteceu, a esponja não está sofrendo. Ela não está sentindo 1 quilo sobre ela, porque a água permeou. Então, isso é uma teoria aplicada a corpos aerados, não a corpos rígidos. Agora, se você vier aqui e colocar um pezinho de 1 quilo aqui, em cima dessa esponja, o que vai fazer? Ela vai deformar. Aí ela percebeu essa carga. E o que vai acontecer com a balança? Ela vai passar de 1 para 2. Então, para a balança, não fez diferença se era água, se era um peso físico. Por quê? Porque ela tem um fundo rígido. Agora, para a esponja, fez diferença se era líquido ou se era peso. E é isso que está acontecendo. Por que a carga aqui embaixo, a pressão efetiva, na verdade é sigma. Sigma efetivo é sempre menor do que o sigma total. Ó,
Quem que é o sigma total? É o mostrado na balança. É 1 quilo da água mais o quilo desse pezinho que eu coloquei. Só que o efetivo é o que deformou a esponja. O que deformou a esponja foi só essa carga. Por isso que o efetivo é menor do que o total. E aí é isso mesmo. Quando você estuda pressão efetiva, você está estudando o que de efetivamente pressão vai levar esse solo a recalcar, vai levar esse solo a colapsar. A água não vai fazer isso. Ela vai fazer isso quando ela estiver sobre uma superfície rígida. Por isso que você calcula a piscina. A água dentro da piscina, dentro do reservatório, eu tenho que calcular. Eu tenho que calcular a base dela para fazer meu radier, para determinar a área de ácido, determinar a espessura de concreto que eu preciso. Porque quanto maior a lâmina d'água, mais vai ser espesso o fundo da piscina, ou da caixa d'água, do reservatório. Agora, no solo, tem vazio pela penetrar. Entendeu? Fechou. A água não deforma a esponja, porém não a torna mais densa? Não. Ela só satura. Ela satura os poros da esponja. Ela entra e sai. E ela se reequilibra ali. E o que está marcando na balança é 1 quilo, independente se 10% dessa água está interna ao corpo esponjoso ali, ou se ela está toda fora da esponja. Para a balança, entendeu? Para as pressões não interessa como elas se distribuíram numa área. O Romário fala, professor, eu presto serviço para o governo do estado onde moro e hoje tenho uma ordem de serviço para iniciar uma obra. Estou acessando a aula pelo telefone, mas pode ser que tenha caído em algum momento. Ok, avisa na hora. Beleza. Muito bem, a nossa aula vai de que horas a que horas, hein? De 9 a 9h15, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Aqui acabou essa prática, eu tenho que começar outra e a gente tem que migrar de link. Porque, gente, essas aulas ficam gigantes, 1.1, 1.2 giga de tamanho, me dá um trampo ter que reduzir isso. Na verdade, não fui nem eu que reduzi a última, foi o Ebert. Eu já quero mudar de link. E aí eu pergunto para vocês querem fazer esse intervalo aí A outra aula, teoricamente, começaria às 9h30. Vocês querem fazer esse intervalo de meia hora aí? Ou vocês querem tocar direto e a gente desconta lá no final? A gente para antes? No meu caso, pode tocar no final, depende do pessoal aí, professor. A maioria concordou em tocar direto. Eu acho vantajoso. É vantajoso, porque em vez da gente parar 12h15, a gente para 11h30. Ô, Cleverton, me tira só uma dúvida, por favor. Até um pouco fora da aula, tem 2 turmas, porque assim, você falou da presença de A6 e eu fiquei com a presença de A6, mas minha aula foi 13. Você não está confundindo a matéria, não? Quem está falando comigo? Desculpa, eu não percebi. Elbert. Você não está confundindo a matéria, não, Elbert? Eu não dei aula semana passada, eu dei aula dia 6 e agora dia 20. E para vocês aí, não tem, respondendo a pergunta, não tem 2 turmas. Mecânica só sou eu. Fiquei nessa dúvida aqui, não, tranquilo. Tá? Você pode ter tido aula de química, você pode ter tido aula de geologia, você pode ter tido outras aulas. Aí, ó, a Natália está falando hidráulica, tá? Mecânica sou só eu. O Dorsa, né? Pode ter tido aula com o Dorsa no dia 13. Muito bem, pessoal. Então, vou me despedir de vocês. Encerramos aqui esta prática e como foi... eu vou responder você, Jonathan. Como a maioria concordou, o link já está aberto, vocês já podem, por favor, então... Aguardem eu responder a pergunta do Jonathan, às vezes é uma pergunta que interessa a todos, né? Não, professor. Diga. Professor, desculpa, só interrompendo. Diga. A questão é até bom que todo mundo ouça isso. Eu reprovei nessa matéria aí justamente por essa questão de presença, e não foi por minha culpa. Felizmente, estou tendo essa recorrência de e-mail, a mesma coisa que teve nas aulas anteriores, entendeu? Tirei nota boa, tudo certinho, mas infelizmente por causa dessa questão de e-mail e entrar o acesso, tudo certinho,
Acabou que eu reprovei pela falta, professor. E eu tô tendo a mesma recorrência agora, já comuniquei no AVA, tudo, e parece que vai dar a mesma coisa. Por quê? Você tem falta na aula passada? Na aula passada. E no semestre passado, justamente eu reprovei nessa matéria sua aí, justamente por essa questão. E eu tentei, mas foi muito. No semestre passado eu devo ter feito ainda naquele método da chamada, né? Que eu aboli ele, porque demora demais. Isso. Então, você vai fazer o seguinte, Jonas, você fica na sala junto com os demais colegas que precisam aí da presença e me fala qual que é o e-mail que você acessou para eu confirmar ele aqui e te dou a presença. Justamente isso, professor. Eu tentei entrar com um e-mail da Uniub, não consegui hoje, do mesmo jeito não, tive que criar um e-mail, Gmail de urgência só para entrar nessa aula. Ah, sim. Você entendeu? Sim. Entendi. Ele não estava permitindo você entrar com @edu.uniub? Isso, pronto, professor. Desde o semestre passado é justamente isso. Solicitei para o pessoal da Uniub aí, acabou que reprovei por causa disso, virou aquela situação complicada, mas enfim. Mas aí é um alerta para todo mundo fazer essa verificação aí, que é muito importante. Ótimas suas palavras. Obrigado, Mas obrigado, Jonathan. viu, professor? Aí eu acesso o próximo link, tá? Tudo bem, beleza. Agradeço. Acesse, por favor. Tá aberto lá. Fala, Myron. Professor, tive um probleminha também ao entrar, mas o que acontece? Tem um aplicativo que você baixa no Play Store do AVA, né? Aí eu tentei acessar por ele, só que aí eu não consegui acessar com o meu e-mail também, do jeito que o Jonatas comentou aqui agora. Aí eu tentei acessar fui no Google, normal, coloquei a aba e acessei por lá. Aí consegui colocar meu e-mail tudo certinho, normal. Não sei se o dele está sendo esse caso, né? Pode ser. Engraçado, né? Quando eu entro, eu faço algumas reuniões, às vezes que eu estou na rua, eu preciso entrar pelo meu telefone, né? Como algum de vocês está fazendo aí. Só um minuto. Aí, quando eu clico no link, ele abre o aplicativo. Nossa, a câmera já bugou. Ele abre o aplicativo direto do Google Meet, né? Engraçado. E aí ele só me pergunta qual conta de e-mail eu quero vincular, porque eu tenho 3 contas de e-mail, a particular, da prefeitura daqui, pergunta qual conta de e-mail eu quero entrar, e é só. Engraçado, né? Não sei. Mas eu não sou da galera da informática, então, assim, eu não sei contribuir muito pouco com vocês com relação a isso, tá? Pessoal, então, tá aberto o próximo link, aguardo vocês lá. Peço para ficar aqui só quem quer que verifique chamada da aula passada, tá bom? Os demais podem migrar para o próximo link. Em 5 minutos eu estou lá. 5 minutinhos. O Arlindo, professor, na CQA, massa específica úmida, é só retirar a tara, porque lá tem peso específico e a massa específica úmida. Ó, massa específica úmida, você não retira a tara. A tara você retira da massa. Massa específica você já dividiu pelo volume. Então, não tem... Se fosse proporcional, você poderia só retirar, mas como é subtração e divisão, você não pode... A ordem dos fatores altera o produto. Então, você tem que tirar a tara da massa. A unidade de massa é quilo, é grama, 300 gramas, 400 gramas. Se você tem gramas por centímetro cúbico, você já não pode tirar a massa. A tara, certo? Essa câmera aqui, ela me mata de raiva. Mata de raiva. Bom, mas vamos lá. Então, mundo da Manu, Zilusmar. Deixa eu abrir aqui a chamada da aula passada. Só um segundo. Eu vou, inclusive, encerrar a gravação, que aí fica mais fácil. A aula fica menos longa. Mas não saiam daí. Quem precisa de presença. Quem quer verificar a presença. Gerenciar a gravação. E eu peço os outros aí, repete para mim, por favor, os e-mails que vocês entraram na aula passada, para eu poder confirmar aqui na minha lista, tá?